Bom dia, boa tarde, queridos amados. Eu sou o vosso irmão. Mais uma vez estou aqui para vos trazer uma palavra de fé. Vamos passar para a segunda parte do estudo bíblico, que falamos do livro de Números, no capítulo 23, nos versículos 21, 22 e 23. Mas, se Deus permitir, vamos passar hoje para o versículo 24 também. E para começar, quero fazer-vos lembrar que a Bíblia declara, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, ou ouvir a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é que nos comunica a fé. Não a palavra do vizinho, não a palavra de um conhecido, não a palavra de um certo homem, uma certa pessoa que se diz culta, nada disso. Mas a fé, a verdadeira fé, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu hoje consigo vos falar um pouco daquilo que eu entendo das Escrituras, é porque eu tive que colocar a minha fé nas Escrituras. Não coloquei a minha fé a um homem, a um vizinho, ao meu pai, a minha mãe, não. Muito obrigado, porque eles, até os vizinhos e meus pais, puderam dar-me bons conselhos, mas não me produziram a fé para me aproximar de Deus. Por isso, vamos nos aproximar de Deus através desta fé que Ele está a nos comunicar, e quando nós colocarmos a fé em ação, Deus atende de imediato. Como ia dizendo, que o capítulo 23, do versículo 21, 22 e 23, nos diz assim: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ela e nela, e entre eles se ouve o alarido de um rei. No versículo 22, Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Que coisas Deus tem obrado. No versículo 24 diz assim: eis que o povo se levantará como leão, e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então, este texto aqui nos fala muito acerca da forma em que Deus age a nosso favor quando somos visitados pelo inimigo. No entanto, quero fazer também lembrar que esse texto mostra-nos que nós, no nosso dia a dia, não sabemos o que nossos inimigos, ou não sabemos o que as outras pessoas preparam contra nós. Este povo de Israel estava de viagem, chegou num certo sítio, pararam, e as pessoas da cidade a seguir, o rei daquela cidade, apercebendo-se da trajetória deste povo, amedrontou-se e procurou mecanismos ou então formas para evitar com que o povo de Israel passasse pelo seu país, o seu povo, ou sua aldeia, ou qualquer sítio onde nós podemos indicar. No entanto, isso acontece, que muitos que nos conheciam que nós éramos bandidos, éramos gatunos, éramos pessoas ligadas a muitas coisas que não glorificavam a Deus, mas agora se aperceberam que estamos em Deus e sabem que estando em Deus a nossa força é muito grande e nada pode nos parar pela nossa caminhada com Deus. Portanto, se as pessoas se apercebem que hoje somos verdadeiros de Deus, então elas têm um problema grave conosco. Mesmo que não conhecemos essas pessoas, mas elas poderão saber de nós de longe.
Aqui esse povo de Israel não sabia que por onde passariam, alguém estava a se preocupar tanto e que estava a buscar o mal para eles. Mas há um Deus que mesmo nós não devendo, Ele combate por nós. Quando é que Ele combate por nós? Como eu dizia, Ele só combate por nós quando não encontra razões de pecado em nós. Se há pecado em nós, o feiticeiro, ou o quimbandeiro, ou a quimbandeira, que muitos dizem que são médicas tradicionais, que eu não chamo de médicos ou médicas tradicionais, quimbandeiro, é operador de maldade no canto do diabo Satanás. Então, estas pessoas, quando buscam o nosso mal, quando são solicitadas a fazermos algum determinado mal, se nós não tivermos nos esconderijos do Altíssimo, este mal acontece. Não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é doutor, se você tem muitos ou poucos diplomas, se você é filho do presidente, ou filho do rei, se é filho ou sobrinho, neto de quem que seja, o mal vai te atingir porque você não tem a cobertura do Senhor. Então, o temor do Senhor, se não existir na vida de uma pessoa, quem vai agir ou quem vai dirigir a vida dessa pessoa é o diabo. E quando o diabo está a dirigir, então ele faz daquilo que ele quiser na vida da pessoa. Vou dar-vos mais um exemplo. Pessoas há que semeiam o mal dentro dos seus lares, elas mesmas. O que elas fazem? Por exemplo, se o marido, por exemplo, é alguém que é ligado ao álcool, a mulher, em vez de buscar em Deus a força para expulsar os demônios do álcool que perturba o marido, ela é que compra o álcool para o marido. Ela quer que o marido se liberte, mas ela também participa na bebida. Ela quer que o marido se liberte, mas ela zomba do marido. A Bíblia declara que a mulher santa santifica o seu esposo, o seu marido. E o marido também para com a mulher. Então, a mulher santa busca a santidade para o seu lar. Ela busca a salvação do seu marido. Então, quando o inimigo vem, quando o inimigo tenta mandar alguma onda para ver se acaba com a relação, como com o casamento, se encontrar a mulher, se a mulher estiver na presença do Senhor, o Senhor não vai permitir com que esse casamento destrua-se, porque a mulher é de Deus. Porque a mulher é santa do Senhor. Mas se essa mulher deixar o marido ser vencido pelo mal, em curto espaço de tempo, vê-se que o casamento acabou. E aí começa as razões. Um homem como este, um bêbado desse, o que eu vou fazer com ele? Mas quando você começou com esse homem, qual era o seu estado? Como esse homem era? Ou você é irmão, como era a mulher que hoje você já não suporta? Então, as coisas acontecem não porque Deus não quer agir, mas é porque nós não estamos em Deus, é porque nós não temos comunhão com Deus. Vou repetir o versículo 21 do livro de Números. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido do rei. Então, Deus pesquisa a vida da pessoa. Como é que essa pessoa vive? Será que eu posso entrar nessa batalha por ele? Não posso, porque essa pessoa aqui ainda ontem roubou, ainda isso fez, aquele pecado não foi confessado, se finge ser de Deus, mas de Deus nela nada há. Queridos, as batalhas que perdemos em Deus não é porque nós não oramos, mas porque ou oramos mal, ou o nome que recebemos de cristãos não tem valor. Não tem valor por quê? Jesus dizia: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando? Então, como nós, diante de uma perturbação, perante uma situação complicada, vamos dizer: Senhor, ajuda-me em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus não vai ter poder, porque antes que esse sangue tenha poder, é preciso que você busque a Deus. É preciso que Deus veja que não há iniquidade em você. Vou dar mais outro exemplo.
Alguém que está empregada, está num determinado trabalho, que se diz ser de Deus, mas nenhuma vez consegue falar ao seu colega a favor de Deus, ou então uma palavra de Deus. Por quê? Porque lá no serviço dizem que aqui é trabalho, que não se vem falar de Deus. Claro que no trabalho é trabalho, não se vem falar de Deus. Mas peça a sabedoria do Senhor Jesus Cristo para que aquele colega que se diz ser incrédulo, no momento exato, Deus possa dar uma palavra e você dar a ela, e ela vai libertar-se de um determinado mal que você nem eu imaginamos. Então, o servo de Deus, ou a pessoa que está em Deus, precisa se ver se há um pecado nela, se ela está... Porque o pecado, como ele diz, não é só roubar, não é só matar. O pecado não é só prostituir-se, mas a falta de executar a palavra do Senhor também é um pecado. A falta de praticar aquilo que a Bíblia te recomenda praticar é um pecado. A Bíblia declara que nós não podemos adorar ídolos, mas há quem diz que eu tenho como fulano seu ídolo, o cantor X como seu ídolo. Mas que confusão total. É uma confusão total. Acontece também que em outras ocasiões as pessoas se deixam enganar por conhecer um determinado pastor, um determinado homem de Deus, que no passado foi bastante usado ou usada, e faz as suas súplicas no nome desse homem. Vou dar alguns exemplos, e espero que isso não venha causar para si um problema, mas que você entenda o que eu estou a querer dizer. Eu estou a falar da vida de santidade, estou a falar de Deus não encontrar pecado em si. E, no entanto, existem, por exemplo, pessoas que dizem que Quimbango deve ser reverenciado e que oram a este homem, mas não, nem Moisés, nem Elias, nem Pedro, nem João, ou uma outra pessoa que serviu a Deus, que já não existe, deve ser honrado, deve ser a quem nós devemos fazer a nossa súplica através dele. Nem a Maria, mas de Jesus. Enquanto o servo de Deus está em vida, nós podemos ir até ele, o pastor, ou qualquer profeta, se existir no nosso meio, e dizemos que pastor ou profeta tem este mal, por favor, ora ao seu Deus para que me ajude. Mas uma vez que essa pessoa morre, já não tem mais motivo de ser intermediário entre nós, os homens, e Deus. Portanto, Quimbango fez a sua obra, glória a Deus. Moisés fez a sua obra, glória a Deus. Mas nós não podemos nos colocar de joelho para dizer: oh Deus de Moisés, Moisés, ora por mim perante o seu Deus para que me dê isso ou aquilo. Não. Nós podemos dizer: Deus de Moisés, ajuda-me. Mas não podemos falar: Moisés, peça a Deus para que me ajude. Não. Porque assim estaremos a tornar alguém que já terminou a sua carreira como continuador da sua carreira. A Bíblia declara que só há um intermediário. Portanto, só existe uma pessoa que liga os homens e Deus, e esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Então, vários são os pecados que nós cometemos, e perante as batalhas nós não conseguimos vencer. Tudo por quê? Porque a nossa vida do dia a dia é de pecados que nós mesmos ou ignoramos que são pecados, ou nós não conhecemos que são pecados, ou insistimos naquilo que continua a ser condenável na palavra do Senhor. E a outra vez eu falei-vos também que Josué, no capítulo 7, teve um problema enorme com o seu povo. Por quê? Porque mandou espias para Ai, para eles saber como o povo era, como a terra era. O povo foi, mas entre aqueles que foram, uma delas havia roubado. Então, encontrando-se o pecado no meio do povo de Deus, Deus não poderia agir, não poderia lutar a favor do povo de Israel. E Josué, por sua vez, fez uma oração, orou tanto ao Senhor, de formas a encontrar o motivo de por que o Senhor havia os deixado na mão do inimigo. Mas a Bíblia declara-se no versículo 8, no versículo 8 do capítulo 7 de Josué,
Josué capítulo 7, versículo 8, diz assim: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás a teu grande nome? 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Versículo 11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Deus está a dizer que enquanto esse pecado não sair da tua casa, na tua vida, no seu trabalho, as tuas orações não serão ouvidas. Deus não vai atender. Não importa se você vai chamar pastores, todos os profetas do mundo, o Senhor não vai atender a oração deles. Tudo porque o pecado separa o homem com Deus. O pecado separa o homem com Deus. Por isso, querido amado, não basta nós pensarmos em Deus, mas é preciso também pensarmos em como nós estamos com Deus. Se Deus encontrar a iniquidade, se Deus encontrar o pecado no nosso meio, não poderá nos atender no dia da angústia. E aí vamos dizer: mas não sei por que eu me meto nessas coisas de oração, a minha vida não muda. Quem não? Porque o culpado não é Deus, o culpado não é a igreja, o culpado é você que está a transgredir a lei do Senhor. Não vai orar pessoas que já morreram, não faça isso, mas a quem tem o prazer disso. Se diz mamãe Mushima ou mamãe não sei quem, eu não quero saber quem é o nome dessa pessoa, como ela chama, mas isso não é de Deus. Quando a guerra vier, esta pessoa que você diz ser de Deus e que Deus pode ajudar, não poderá falar, porque os mortos não falam. O único que morreu, mas ressuscitou, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, este é o único e tem todo o poder para nos invocá-lo, para nos chamá-lo, para nos convidá-lo, e Ele nunca negará estar ao nosso meio. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão. Não deixarei de estar aqui sempre para vos trazer a mensagem do Senhor. Lembra-te que a iniquidade, o pecado, não vai permitir Deus atender às nossas orações. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e a terra, nós te adoramos por esta graça e misericórdia. Querido Deus, hoje abriu-se mais um livro na nossa vida. Compreendemos que nós mesmos temos servido de impasse para que as nossas batalhas não encontrem a solução que nós temos desejado. O Senhor não tem andado conosco, tudo porque no nosso meio existe o anátema, o pecado. Existe no nosso meio pessoas que conosco andam, mas que não querem nada andar com o Senhor. E porque elas estão no nosso meio, então elas são a causa principal das nossas quedas. Mas a Bíblia me declara que os filhos de Eli falhavam, mas Samuel crescia fortemente e que era agradável ao Senhor e ao povo. Então, Senhor, ajuda-nos a praticar a Tua palavra, não comparando a nossa vida com outras pessoas, mas que a nossa comunhão com o Senhor seja particular e seja uma comunhão poderosa, para que aqueles que não querem Te servir no Espírito e em verdade possam ver a Tua santa presença em nós. Pode ser que elas vão tentar nos combater, como a Bíblia me fala no livro de Jeremias. O povo os reis tentaram combater Jeremias, mas porque tu estavas com Jeremias, não deixaste que a sua vida terminasse na mão dos seus inimigos. Por isso, amado Deus, esteja conosco, permaneça no nosso meio e nos mostra onde nós estamos a errar, para que possamos então corrigir os nossos erros.
Em nome de Jesus Cristo. Pai, aceita esta oração, abençoa esta irmã, abençoa este irmão, abençoa esta pessoa que ficou tempo e tempo, Senhor. Esta pessoa que tinha tanta coisa boa para fazer, mas preferiu ouvir a tua voz. Abençoa, Senhor. Visita o seu lar. Se há doença, tu a condenar e amaldiçoar, expulsar essa doença em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia me declara: em meu nome expulsarão demônios. Então tu a expulsar o demônio de medo, o demônio de qualquer espécie de maldade, de doença, de fraqueza moral, ou então qualquer espécie de maldade que eu não possa conhecer o nome. Mas a Bíblia me declara que tu conheces todas as coisas. Então ela está liberta para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E obrigado. Até a próxima vez. Tchau.